Olá pessoal, continuando nossas aulas de coesão, agora nós passamos para a segunda parte, o segundo tipo de coesão. Se vocês aí não viram a aula 1 e a aula 2 de coesão referencial, elas estão aí acima mais um pouco nos links. Na série coesão, aulas 1 e 2. Verifiquem as aulas lá em cima, não deixem de ver as primeiras aulas para que você não tenha um conteúdo incompleto, tá certo? Logo depois dessas aulas, você pode descer mais abaixo aqui e verificar que tem uma lista, um PDF ou um Word lá, em que esse conteúdo estará escrito para vocês, ainda com exercícios, para você realmente pegar esse conteúdo e não esquecer mais, tá certo? Vamos continuando então no nosso vídeo número 3, coesão, coesão agora sequencial. Os outros vídeos foram de coesão referencial e agora vamos continuar com coesão sequencial. O que é a coesão sequencial então? A coesão sequencial ela não vai fazer aquela retomada que nós vimos na coesão referencial, em que um termo que foi dito é retomado por outro, por meio de pronomes, sinônimos, hiperônimos, elipses. Não. Nesse caso, o que vai acontecer vai ser organização de ideias, tá? A coesão sequencial são conectores que organizam ideias dentro do seu texto. Então, para você organizar suas ideias com ordem de prioridade, com relação de sentido correta, é importante vocês estudarem esse tipo de coesão que vai organizar o seu texto com as suas ideias de forma correta. Exemplo que nós colocamos aqui, ó. Fiquei em casa, ponto. Estou estudando. O que nós temos aqui? Um período aqui, ó, um período com uma só oração. Fiquei em casa, é a segunda oração, estou estudando. O que tem? Qual é a relação de sentido que há entre elas? Você está vendo aqui embaixo. Fiquei em casa, mas estou estudando. O que esse mas é? Um elemento coesivo sequencial. Ele está estabelecendo uma relação de sentido entre a primeira ideia, ficar em casa, a segunda ideia, estar estudando. As ideias estão sendo organizadas pela relação de sentido da conjunção, mas que aqui é um conector sequencial, que está dando ideia de adversidade ou de oposição. Né? Na verdade, ficar em casa é oposto a estudar. Né? Só que agora nós estamos em casa e estamos estudando. Então ficamos em casa, mas estamos estudando. Há uma relação de sequência de ideias organizadas aí, tá certo? Então, eu coloquei aqui dois pontos. Primeiro ponto, letra A relação de conectores sequenciais dentro do parágrafo. Olha o exemplo. Somos muito dedicados. Ponto final, né? Eu acho que eu coloquei um ponto final. Somos muito dedicados. Ponto. Aí, letra maiúscula, né? Assim, nunca perdemos a aula de Eribe. Pois é. Então, essa palavra aqui, assim, é um elemento sequencial que está dentro de o quê? A minha ideia começou aqui, mas ela continua aqui. Somos muito dedicados. Ponto. Assim, nunca perdemos a aula de Eribe. Assim como, por ser dedicado. Tá vendo? Então, essas ideias estão sendo organizadas por meio desta palavra, que é uma palavra organizadora sequencial. Não deixe de usar os organizadores sequenciais para que o seu texto ele progrida de uma maneira bem legal, bem produtiva, bem organizada, de maneira que um período faz relação de ligação com outro período e as palavras elas vão se sucedendo e vão usando os elementos coesivos que vão fazendo com que o texto ele tenha uma progressão lógica e bem articulada, tá certo? Outro exemplo que nós vamos ter, ó, entre os parágrafos, por favor, quando vocês escreverem a redação de vocês, mandarem a redação para mim, por favor, coloque os elementos coesivos entre parágrafos. No parágrafo 2, coloque um elemento coesivo. No parágrafo 3, coloque um elemento coesivo. Não necessariamente tem que estar no início, assim, na primeira frase, mas tem que estar um elemento coesivo que dê ideia de sequência de pensamentos que vocês vêm colocando, sequência de argumentos que vocês vêm colocando. Então, no primeiro parágrafo, por exemplo, do desenvolvimento, que não, você vai fazer o parágrafo de introdução, e no parágrafo de desenvolvimento, você já está continuando a sua redação. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um elemento sequencial, como, por exemplo, este aqui, ó. Em primeiro lugar, é o mais comum, mais trivial de se usar no parágrafo 2, desenvolvimento. Mas só tem esse? É claro que não. Tem diversos outros que você pode colocar. Em um primeiro momento, primeiramente, é importante falar, é importante pontuar de início, é importante considerar em um primeiro momento, de início é importante considerar que, por quê?
aqui você está mostrando que você vai começar a sua argumentação e que vai haver uma sequência de argumentos subsequentes. Então, isso ganha ponto demais na sua redação, porque mostra que a sua redação tem um início e tem um meio e que tem um fim. Então é por isso que é tão necessário fazer a coesão por sequências, né? A coesão sequencial de forma correta, de forma organizada, tá certo? Então, ó, coloca no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro lugar, de início é importante pontuar que, é importante pontuar de início, primeiramente, em um primeiro momento, a priori, são palavras que você tem que usar para que sua redação fique bem organizada. No segundo parágrafo você pode usar o quê? No segundo parágrafo do desenvolvimento, que na verdade é o terceiro parágrafo. Além disso, sem falar que, em um segundo momento, né, nunca use, pelo amor de Deus, segundamente, não existe, tá? Se você colocar primeiramente, coloque em segundo lugar. A palavra segundamente, pelo amor de Deus, não coloca não, que eu vou dar um 0 para quem colocar, tá certo? Então você vai colocar o seguinte: em um segundo momento, é importante falar ainda que, também é necessário considerar que, sempre essa ideia de adição, mostrando que isso é um segundo argumento que você vai mostrando normalmente no seu terceiro parágrafo da sua redação, tá certo? Então, coloque os elementos sequenciais. E lá no final, no seu parágrafo de conclusão, você pode colocar por fim, então, finalmente, por conseguinte, para finalizar, logo, né, que são palavras que dão ideia de conclusão que você pode colocar lá na sua redação. Você pode ver aí no PDF que eu vou mandar para vocês muito mais opções. Quem tem a apostila de redação do Enem, lá na página 15, 16, por aí assim, tem uma tabela de elementos coesivos que eu posso mandar para vocês também em um PDF, para que vocês possam verificar quais elementos coesivos vocês podem usar e usá-los até que eles fiquem comuns na redação de vocês, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos ver só nesse primeiro vídeo agora, para o vídeo não ficar longo, só esses momentos aqui. Use os elementos coesivos sequenciais para quê? Para organizar ideias, e vocês podem usar, vocês têm de usar dentro do parágrafo e tem que usar também entre os parágrafos, tá certo? Na próxima aula vamos ver então a relação de sentido que os elementos coesivos estabelecem e falar de alguns perigos que acontecem nas redações na formação do parágrafo, tá certo? Até a próxima, tchau!